Deus não nos deu o quê? Espírito de medo. Mas de poder, ou melhor, de coragem, de amor e de domínio próprio. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com avivamento. Basicamente não. Deus não nos deu espírito de medo. O avivamento tem a ver com o Espírito Santo. Mas nos deu espírito de coragem, espírito de amor, espírito de domínio próprio. Então o avivamento que a gente precisa é um avivamento que nos mantém avivados. Quais são mais ou menos as regras para se entender o avivamento? Tem muitas, mas uma delas são esses três. Espírito de coragem, alguém que se mantém avivado tem coragem. Espírito de amor, tem que amar. E domínio próprio, tem que ter domínio sobre si. Então eu gostaria que você focasse. Eu vou ser rápido para não te cansar, mas se você não focar em mim, você vai se perder. Em Atos capítulo de número 14, o apóstolo Paulo está visitando algumas cidades na sua primeira viagem missionária. Se tem um cara que é avivado, é esse camarada. Por onde Paulo passa, a cidade não apenas sofre um avivamento momentâneo. Por onde o apóstolo Paulo passa, a cidade se torna avivada. Aleluia. Por onde ele passa, alguém vê a luz de Cristo nele, o avivamento dele é transferido. E alguém recebe esse avivamento, esse poder. Paulo vai embora, mas a cidade não. A cidade fica com o avivamento. O texto vai dizer que Paulo visita a cidade de Listra. Quando ele produz esse avivamento na cidade, os judeus se envolvem com ele. Listra é a mesma cidade de Timóteo, o garoto em que Paulo escreve essa carta. Timóteo, para quem não sabe, é filho de um pai pagão. O pai não tem os conceitos de Paulo. O pai adora Osíris, o pai adora outros deuses. Esse jovem cresce na cidade de Listra, ouvindo e aprendendo outra cultura, outras ideias. Lá tudo pode. Na cidade dele, o jovem vai praticar esporte, ele pratica nu. Relacionamento é normal, você pode se envolver, porque dentro do templo, homens iam nos templos, por exemplo, de Osíris, para se prostituir com mulheres. Isso era normal. Quando o apóstolo Paulo chega em Listra, ele provoca um avivamento tão forte que os judeus se irritam com ele, esse tal de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, o texto diz que ele vai ser apedrejado. Como se não bastasse a cidade ver a situação, pegam Paulo e jogam ele de um penhasco. Timóteo talvez tivesse vendo tudo isso. Timóteo não teve contato com Paulo. Timóteo talvez acompanhou Paulo. Talvez viu Paulo ser apedrejado. Talvez viu Paulo cair. E alguém disse: colocamos um fim nele. O Paulo que pregava esse Jesus hoje morreu, porque jogamos ele de um penhasco. O texto continua. Paulo não morre. Sacude a poeira e vai pregar em Icônio. Vai pregar em outras cidades. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz que quando Paulo volta para Listra, o verso 1 e 2 é marcante, porque o texto diz que existia na cidade de Listra um jovem chamado Timóteo, que era discípulo. Opa, peraí, isso tem que se questionar. Porque como é que Timóteo é discípulo de Paulo se Timóteo não teve contato com ele?
Como é que Timóteo é discípulo de Paulo? Ou seja, como é que Paulo é discípulo de Timóteo, se não houve contato? Timóteo é um jovem que aprendeu a cultura da sua época, a cultura em que tudo pode. E agora? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo trouxe avivamento, e o avivamento produzido por Paulo ficou no coração de Timóteo. Aqui cabe o pensamento: a sua vida não depende de quem te ensina. Nos lugares que você vai, na escola onde você estuda, alguém está ensinando coisas que não têm a ver com a palavra. As amizades podem estar dizendo coisas que não têm a ver com a palavra. Mas ouça o que eu vou dizer: a sua vida não depende de quem te ensina, a sua vida depende de quem você acredita. Por que que Paulo encontra um discípulo? Porque, no mínimo, Timóteo olhou para Paulo e disse: eu acredito no que ele fala. Então, tudo aquilo que Timóteo aprendeu se desconstruiu, porque ele disse: a minha base de fé, de avivamento, está em Paulo. Quando eu olho para Paulo, eu aprendo. Porque é nele que eu acredito e não no que ensino. Então eu vou repetir isso para você guardar. A sua vida não depende de quem te ensina. A sua vida depende de quem você acredita. Eu estou aqui, mas se você não acreditar no que eu falo, nada na sua vida muda. Porque só vai mudar se você disser o que ele está dizendo é verdade. Eu vou acreditar. Então quando Paulo encontra com Timóteo, o texto diz que Paulo vai fazer a segunda viagem com esse jovem. O camarada é jovem. Mas se nós estudarmos Timóteo, nós vamos descobrir que Timóteo foi, no mínimo, pastor de 5 igrejas pelo continente. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, Paulo escreve quando Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Engraçado é que Paulo está no fim da sua morte, está no fim da sua carreira, ele vai morrer, mas ele está preocupado com o filho. Porque o avivamento da vida de Paulo já não basta mais, já não importa mais se é a vida dele, o que importa é o que ele está trazendo para o mundo. Então guarda isso no seu coração. Como é que eu sei que a minha vida está produzindo avivamento? Quando as pessoas que estão à minha volta estão sofrendo mudança. Como é que eu sei que eu estou produzindo avivamento nos lugares que eu vou? Quando as pessoas que estão à minha volta estão sofrendo mudança, estão começando a questionar as coisas que elas mesmas pensavam acreditar. Você precisa se perguntar se você é um amigo conveniente ou se você é um amigo que aviva. Atos capítulo 2, o texto diz que um amigo levava o coxo até a porta todos os dias para ir para a escola. Engraçado é que ele leva o amigo, o coxo, para a porta do templo, porque era o que ele precisava. Só que esse amigo é um amigo de conveniência, porque ele só leva, só faz aquilo que o coxo quer. Ele não vai além. Porque se ele fosse um amigo diferente, ele olhar para o coxo e falar: o que você precisa não é ir para a porta do templo, o que você precisa é ficar aqui. O que você precisa não é de esmola, você precisa de avivamento. Aleluia. Daqui vem uma profecia. Se você acreditar, levanta a sua mão. Eu profetizo o que está escrito em Joel: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus vai derramar do Espírito dele na sua vida. Onde você for, as pessoas vão sentir a diferença de quem é avivado e de quem vive por conveniência. Você não vive por influências, você vive por avivamento. Recebe essa palavra. Aleluia. Aí Paulo começa a exortar, porque Paulo se preocupa com o menino Timóteo que já está pastoreando. Aí ele começa a dizer: Timóteo, meu filho, na vida de avivamento nós vamos ter altos e baixos. A prova disso está o verso 6, que ele fala: Timóteo, volte a receber aquilo que o Espírito Santo que nós entregamos pela imposição de mãos. Porque na nossa vida às vezes oscila. Por mais que vivemos o avivamento, como Mateus disse, Deus sabe que não vamos tirar 10 por dia.
O medo em si não é algo ruim. O problema é o medo, ele tem níveis. O problema é o nível do medo que às vezes a gente deixa entrar dentro de nós. O medo serve para nos alertar, por exemplo. O medo serve para nós pararmos e olhar para os dois lados quando vamos atravessar a rua. Então o medo é algo que traz segurança para a gente. Mas qual é o problema? O problema é quando esse nível do medo aumenta. E aí a gente passa a ter medo da vida, ter medo de fazer as coisas, ter medo de algum resultado, ter medo de tudo. E pior é, tem gente que nunca conseguiu nada porque tem medo de fazer alguma coisa. Aí Deus vai dizendo, ó, vocês não têm espírito de medo. Vós têm o espírito de coragem. E o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é, ainda que eu esteja com medo, eu avanço. Ainda que eu esteja com medo, eu não vou parar. Ainda que eu esteja com medo, estão me desafiando, eu vou abrir a minha boca e vou dizer, eu sou de Jesus, eu sou o filho dele, eu sou o filho dela, porque eu tenho coragem do Espírito Santo na minha vida. Então o que é coragem? Coragem é aquilo que te faz avançar. Coragem é aquilo que te faz quebrar barreiras. Talvez você entrou aqui angustiado, talvez você entrou aqui quebrado. O Espírito Santo me usa para dizer, hoje eu derramo um pouco de coragem para você quebrar laços, para você fugir de vícios, para você desatar certas amizades, para você chegar onde eu tenho preparado para que você chegue. Então receba a coragem da parte de Deus. E o que é coragem? O texto diz que Davi tinha um homem chamado Joabe. E esse jovem tem tanta coragem que ele começa a vencer algumas batalhas para Davi faz com que ele se torne coronel. Um dia Davi disse, aquele que enfrentar os jebuseus e ganhar, vai se casar com uma das minhas filhas. Aí Joabe foi, enfrentou os jebuseus, ganhou, e se tornou um dos súditos do rei. Então coragem é isso. Coragem é enfrentar, coragem é ir, coragem é avançar naquilo que ninguém acredita. Coragem é avançar naquilo que todo mundo está dizendo, não pode. Coragem é sentir esse espírito te impulsionando aí, ainda que seja desafiador falar, ainda que seja desafiador dizer no mundo como estamos hoje, que você é cristão na escola, na faculdade, no trabalho. Agora, só coragem se torna perigoso. Por quê? Porque se eu só tenho coragem, não me falta um dos princípios do amor, que é a obediência, a tendência é que eu caia. A tendência é que eu não consiga me manter. E eu acho que eu sou bom o suficiente a ponto de não ter ninguém para me dar uma dica, para me ajudar. Então, coragem, ela tem simplesmente ela precisa estar ligada com a obediência. Quando Joabe se torna esse cara que ele se tornou, o texto diz que ele começa a desobedecer Davi. Ele mata Abner. Quando ele mata Abner, o texto de Reis vai dizer que quando Salomão recebe o coroa do reino, Salomão diz, matem Joabe. Sabe onde Joabe morre? Segurando o altar. Porque quando me falta obediência, ainda que eu seja o ministro da casa de Deus, a tendência é que eu morra em cima do altar. Então eu preciso entender que o avivamento produzido em mim me traz coragem, mas um dos frutos do amor é a obediência. E o que é obedecer? Obedecer é entender que Deus coloca uma liderança para me ajudar no caminho que eu estou vivendo. Deus sempre vai colocar alguém como líder espiritual para você. Deus vai colocar os seus pais, mas primeiro, Deus coloca os seus líderes, Deus coloca os seus pastores. Porque qual é a nossa mentalidade? A gente acha que a nossa liderança, o nosso pai, nosso pastor é brega. E a gente acha às vezes que as coisas que eles pedem para nós não fazer, eles fazem porque eles não sabem. As coisas mudaram. E quando eu era mais adolescente, eu tinha um pensamento comigo que era esse tal do
ficar de banco, esse negócio de, você vai ficar de disciplina. Disciplina? Disciplina. Aí eu vou ter uma tese, iniciando a teologia, eu vou ter uma tese teológica. Eu acredito que precisa de disciplina. Aí vem aquilo que todo mundo fala, né? Jesus, ele olha a prostituta, ele vê o pecado da prostituta e diz: seus pecados estão perdoados, vai, não peques. Aí eu falei: disciplina para quê? Não precisa disso. Isso é coisa que eles inventaram. Aí eu vejo na mente. Mas aí de repente, depois que eu cresci, eu comecei a entender por que é necessária a disciplina. A disciplina serve para te proteger, para que você não continue fazendo aquilo que é errado no altar, achando que isso é normal. Abra comigo em 2 Coríntios, por favor. Capítulo de número 2. Talvez você está aí se questionando, mas eu acredito nisso. Será? 2 Coríntios 2. Mas porque disciplina para quê? Para me corrigir? Não é nada. Eu pedi perdão e resolveu. O problema é que às vezes nos falta essa sobriedade para entender o que é obedecer. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Quem achou? Quem achou diz amém. Amém. Diz assim. 2 Coríntios 2, 9. O texto diz assim: porque também para este fim vos escrevi, para ter a prova de que vós sois obedientes em tudo. Sabe por que Jesus está dentro de uma parábola e ele fala assim, alguém pergunta, como vai se dar o fim dos tempos? Jesus vai se dar como nos dias de Noé. Aí Jesus diz assim, nos dias de Noé, as pessoas se casaram e se davam em casamento. Vai ser como nesse tempo. Aí surge um questionamento na minha cabeça, mas se casar e se dar em casamento é errado, sim ou não? Não. Então por que vai se dar como nos dias de Noé? Porque na cabeça do povo era, mas qual o problema? Qual o problema de eu fazer isso? Isso aqui é normal. Qual o problema de eu não ir para a igreja? Eu estou fazendo algo que não é errado. Então se olhou muito para baixo e perdeu os ensinamentos. Então quando perde os ensinamentos, o avivamento que é produzido em nós vai embora. Então como é que eu me mantenho avivado? Me mantenho avivado numa vida de obediência. Quando alguém diz, um líder diz não faz, é porque ele sabe. Quando o líder diz, não se envolve, é porque ele conhece. O que ele faz é para te proteger. Aí o texto diz que Deus chama Noé e diz assim, Noé, faz uma arca. Eu quero que essa arca ela seja em 3 fases. O apóstolo Paulo diz que há 3 céus. Noé, eu quero que a madeira seja de cetim de Lúfer. Madeira no original fala de Tave. Tave é a mesma expressão para que Jesus na cruz. Eu nunca posso entrar na arca sem antes passar pela cruz. Eu nunca vou entrar na arca sem antes me envolver com o madeiro. Noé, me obedece, eu quero que a arca seja com uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Lá em cima tem uma janela. Malaquias diz que há uma janela no céu. Essa porta ninguém fecha, ele fecha. Glória a Deus, está conseguindo associar? Entrarás na arca 7 dias antes do dilúvio. Por quê? Porque 7 dias falam de 7 anos de tribulação que a igreja não vai estar. Então quando eu obedeço, eu entro na arca. E aqui vem o detalhe: entra na arca, não é você e a sua família. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Eu vou profetizar. Se você vive uma vida de avivamento, se
se no seu coração queima por essa vida de avivamento, eu libero o que está escrito em Gênesis 7,7: entrará tu, porém, Noé, e a tua família na arca. Será salvo você e a sua casa, você e a sua família. Eu cuido da sua casa. Aí o texto diz, em 2 Tessalonicenses 4, e ele virá com alaridos e buzinas. Em Gênesis, o texto diz que o dia em que a chuva se produziu, fez grande barulho, e alguém olhou e disse: vai chover. Quando correram para Noé, a porta já tinha se fechado, porque não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus que disse: eu dei oportunidade. Noé foi usado por mim, mas estavam todos vocês pensando nas coisas da terra e esqueceram do avivamento do alto. Aleluia. Então guarde isso no seu coração. Eu preciso ter coragem, mas se não obedecer, a tendência é que eu morra voltar. Aleluia. Segundo princípio, dentro do que é o amor, ele fala de pessoas simples. Porque na nossa cabeça, a gente acha que vamos pensar, dentro do tempo de hoje, por exemplo, no Instagram, que nós postamos hoje foto. Qual que é a ideia da foto? Cara, estamos sempre bem. Qual que é a ideia das fotos? Olha onde eu estou. Quem puxa, entra no seu perfil, vai ver e vai falar: uau, a vida dele é boa, ele só está ali, ele está sempre sorrindo. Vê qual que é a mentalidade nossa. E hoje, no geral, estamos sempre bem. Não existe hoje uma foto feia de você. Até porque se você vai para algum lugar e de repente você vai para um lugar, um amigo seu tira uma foto, pega você assim. Aí você chega na sua casa, você vê a marcação, o que você vai fazer? Você não vai pensar duas vezes, você não vai dizer: aí esses dias alguém resolveu me stalkear lá embaixo das minhas fotos e disse assim: nossa, você tem umas fotos de aparelho, de bigodinho, de bigode de alface, olha pra trás, magrelo. Aí eu disse assim, aí ele falou: por que você não tira? Eu falei: eu deixo ali para lembrar que eu sou humano. A gente hoje vive vida de pessoas como se fossem pessoas perfeitas. Ó, robótico, ó. Eu não tenho dor. Se você olhar no Instagram, você vai dizer: nossa, cara, ele prega ali, ele vai para lá, ele viajou, que top! Mas uma vida de avivamento, por vezes, nós vamos passar por dificuldades. E amor é ter sensibilidade para se olhar. Amor é ter sensibilidade para entender o problema do outro. Então ouça, primeiro você ama a si, ainda que seja difícil, ainda que tenha complicações, amando a si, com as dificuldades, com a pessoa que você é, com o humano que você se torna simples, para entender o problema do outro. Ainda que o problema do outro você não passou, mas você diz: esse problema eu não passei, mas eu passo por outro que ele não passa. Eu sou humano. Então amor produzido por avivamento me torna mais humano. Quem olha para mim vê alguém mais simples, alguém que abraça, alguém que dá valor às coisas simples, alguém que olha para pai e para mãe e não vive uma vida tão rápida. Eu quero namorar. Porque qual a mentalidade hoje? Quero namorar e cadê a família? Esqueceu por quê? Dr. Augusto Cury disse: uma das nossos maiores problemas da nossa geração é a questão da ansiedade. Aí a gente quer namorar. Estão pensando lá na frente e estão perdendo tudo agora. Pai diz: vamos viajar, não, porque eu tenho que sair. Vamos para lá, não. Aí a nossa mente fica lá, a gente não vive nem aqui nem lá. Ansiosos demais. Querendo postar uma foto, tirando 30 fotos para acertar uma. Veja se a gente não está hoje nesse nível de querer mostrar o nível de perfeição. Quantas pessoas eu conheci por rede social quando eu vi na vida real, eu falei: nossa, que isso? Porque nós temos isso dentro de nós. Queremos apresentar o melhor de nós, mas às vezes esquecemos que somos humanos.
coisa, existe uma filosofia hoje, e eu quero que você guarde isso no seu coração, e se você puder anota, porque alguém vai questionar você, e se você anotar você vai ter conhecimento para debater. Anota o que eu vou dizer. Existe uma filosofia hoje que se diz assim, ó, você chega e fala, você é cristão? Não, não sou cristão, mas eu já conheci Jesus, já conheceu, mas você não quer aceitar? Não, estou com Jesus aqui. Mas por quê? Porque o importante é amor. Gente, o que eu estou cansado de ouvir hoje é, o importante é amar. Não importa se você é cristão, se você é da religião A, da B, o importante é o amor. É isso que falo. E essa filosofia foi tão generalizada que hoje, homem se envolve com homem. Sabe qual é a resposta? O importante é o amor. Esses dias eu estou indo pregar para Guaianazes, uma Uber me pega, falou, você está indo pregar? É, estou ligado, não sei o quê. Eu era cristão. Desviei. Não tem vontade de voltar? Não, estou bem do jeito que eu estou, não faço nada de errado. Mas sabe o que é? O importante é o amor. Eu amo. Aí a gente precisa questionar isso. Porque, guarda isso, um filósofo chamado Joseph Fletcher trouxe essa filosofia para o mundo. A gente às vezes não sabe o que a gente fala, mas esse filósofo deu base bíblica. Eu gostaria que você abrisse comigo essa base. 1 João, por favor. Abre comigo. 1 João. Ele deu base bíblica para dar essa ideia, e aí a gente fala sem saber. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ser quebrado. Amém. Toda vez que questionarem você, você vai ter resposta. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Marca isso, tá? Isso aqui é a ideia dele. Ele não foi com o coração ruim. O coração dele, ele tinha a melhor vontade. Ele dizia o quê? Que o fim justifica o meio. Ainda que você se envolva com um homem, qual é o fim? O fim foi o amor. Aí ele dá essa base, ó. 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Calma, segura isso aí. E aí a gente fala, uau, que top! Deus é amor. Então vamos amar, tá certo até aí? Mas aí quando começa a deturpar, porque o importante é amor. Não importa se eu me envolvo ali, no povo lá, o importante é o amor, o importante é que eu faço bem. Agora, por favor, abra comigo, capítulo 5. Que a gente tem essa mentalidade. Capítulo 5. O importante é que a gente faça bem. Mas aí eu preciso te questionar isso. Porque qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico é: o que é esse amor? Então quando as pessoas vêm falar para mim, eu falo, continua. A questão de raiva, eu faço ler todo o texto. Continua. Aí ele vem, nossa, ele vem com força. O que está mudando aí? O que está mudando? Aí continua. Faço ler inteiro até chegar no capítulo 5. Aí no 5, presta atenção. Verso número 3. Escreve isso. Pois este é o amor de Deus, que guardemos o quê? O que, igreja? E agora? Aí o mandamento diz assim, ó: não se envolve homem com homem, é errado. Aí você vai dizer para mim, amor? Aí o mandamento diz: respeita princípios. Isso se chama ética. Aí você diz o quê? Amor. Aí talvez tenha alguém aqui, entrou aqui e está dizendo: eu não acredito. Se eu provar da boca de Jesus, você acredita? Abre Marcos, por favor. Marcos. Deixa eu falar que eu não falei. Marcos, capítulo 10.
verso 21. Você acha? Vou encerrar. Marcos 10, verso 21. Jovem rico chegou para Jesus. Jesus, eu faço tudo, cumpro todos os mandamentos. O que me falta? Olha a resposta de Jesus, verso 21. Jesus olhou para ele e muito o amou. Por ele, muito amor, ele disse: uma coisa te falta. Então, o importante não é só o amor, uma coisa falta. Vai, vende tudo quanto tens, entrega aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Aí está do lado assim, ó, tomando. Vem, segue tomando. Sabe o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas 2, verso 20? Porque já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu outrora vivia na carne, porque eu tinha um amor que eu faço o que eu quero. Hoje não a vivo mais, eu a vivo na fé. Na fé de quem, Paulo? Na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você quer ter uma vida de avivamento, guarda isso no seu coração. Eu morri para mim, eu morri para os meus anseios, agora eu vivo para Jesus, e Jesus faz aquilo que lhe apraz. Aí ele diz: espírito de domínio. Isso aqui está em falta, gente. O que eu tenho visto hoje, o problema que nós temos gerado, porque a gente não sabe o que é isso. Eu estava dando uma aula na escola dominical, eu falei para os jovens: o que é dom e o que é fruto? Ninguém me respondeu. Porque a gente acha que tudo é a mesma coisa. Aí se falar de dom, muito. Eu falei: agora, separado, o que você acha que é dom? Mas deram de letra. De letra. Eu falei: agora o que é fruto? Cri. Eu fico questionando, porque isso aqui, domínio próprio, é um fruto. Quando eu recebo avivamento, o Espírito Santo em mim introduz um fruto, domínio próprio. Eu tenho domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre as minhas decisões. As coisas do mundo não me influenciam, eu influencio o mundo. Abre comigo, por favor, Gálatas 5:23. Que é fruto. É importante o dom. Eu não estou dizendo que o dom não é importante. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente não sabe, por vezes, o que é fruto. Que a gente fica dom. Gálatas 5. 22. Todos acharam, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha o texto: domínio próprio. É o último. Que a gente fala de tantos frutos, mas esse a gente deixa. E ouça o que eu vou dizer. Se você quiser guardar no coração ou escrever, escreve. Tudo aquilo que te domina se torna seu Senhor. Ezequiel, eu passo mais de 6 horas jogando videogame para orar. Às vezes nem ora. Ezequiel, eu vivo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E o que você faz? O que motiva você a avivar? Eu escrevo um texto. E o resto do tempo fico conversando. Que avivamento que nós estamos vivendo hoje? Ezequiel, eu passo 3 horas ouvindo seriado na Netflix. Inclusive, se você me perguntar, eu sei vários. E o texto bíblico? É difícil. Complicado.
E aí eu tenho que repetir isso para você pensar. Porque se você querer viver uma vida genuína, você precisa pensar. Tudo aquilo que te domina se torna teu Senhor. O texto diz que Moisés sobe para o monte e o povo olha um para o outro e diz assim: a gente precisa uma referência. Vamos adorar um bezerro? Pega o ouro de todo mundo, cara, o povo já era pobre, já deu ouro. Pega o ouro, e para quem não sabe, tipologicamente, ouro na Bíblia significa Deus. Base bíblica é Jó 33. Pega o ouro que tipifica Deus e faz de Deus um bezerro. O apóstolo Paulo em Romanos diz assim: e eles pegaram a glória de um Deus incorruptível e imortal e tornaram como de homem. Por vezes nós queremos viver avivamento, mas pegamos a glória de Deus que é incorruptível e fazemos dela o nosso Facebook, o nosso videogame, o nosso Netflix, as nossas saídas, os nossos rolês. Mas quanto tempo passamos no quarto falando com Ele? Quanto tempo passamos no quarto buscando a face dEle? Gente, quando eu resolvi tentar pedir para Deus espírito de domínio, mas pensa no cara que sofreu, porque eu vivia de um mundo, de um jeito, e eu era o padrão do mundo. Eu dizia: ser de Deus